No último programa o senhor tinha relatado que com aquela perfuração que teve da sonda na Rússia, havia escutado algumas vozes. Realmente tem tudo isso na internet, esses relatos. E ali muitos deles começaram a dizer que eram as vozes dos espíritos que sofriam no inferno. Mas ao que essas vozes se referem? Essas vozes se referem aos espíritos que, não sei, podem morar na crosta do planeta Terra, aos espíritos que possuem algum tipo de afinidade naquele campo? Olha, Gustavo, é aquele negócio, né? Eu só não consigo entender por que se dá tanta ênfase ao mal. Por que tudo tem que ser do mal? Principalmente, né, quando as pessoas não entendem daquilo que estão falando, esse pré-julgamento é sempre de coisas ruins, certo? A gente sabe, né, que existe vida, principalmente a vida no plano espiritual, em todas as formas, em todas as esferas, superiores e inferiores. Se alguém pensou em traduzir aquilo que estavam falando para poder julgar se eram coisas ruins ou não, sabe, a gente só pode determinar se é alguma coisa boa ou se é ruim quando a gente realmente vai lá e comprova se aquilo que estão falando, se aquilo que estão fazendo realmente tem algum efeito nocivo ou tem algum efeito positivo. Então fica um negócio muito na sugestão das pessoas que não se dão um trabalho de pegar o equipamento, assim, vamos decifrar o que está sendo falado ali. É muito fácil julgar, né? A verdade, veja só, se você estuda um pouquinho, você sabe que o mundo espiritual ele existe, né, em diversas dimensões ou diversas esferas, tanto superior quanto inferior, certo? O subterrâneo ele é habitado, né? E vem as pessoas com as histórias dos reptilianos. As pessoas não sabem, né, nem o que é reptiliano, não sabem o que são, né, essas formas espirituais que esses seres tomam e ficam imaginando, né, um monte de crocodilos andando aí em duas pernas, um monte de lagartixa, alguma coisa assim. E na verdade, veja, são formas espirituais que os espíritos tomam pela sua atuação sequente aqui no plano físico. Então aquelas vozes, o que captou? Pela profundidade, existem cidades lá no mundo, nos subterrâneos da Terra, habitadas por seres que já viveram aqui na superfície. Será que eles não botaram o microfone ali dentro de uma bolsa de valores, discutindo ali o que eles estariam fazendo? Será que não colocaram aquela sonda, não captou aqueles ecos vindos, por exemplo, de um culto ou de alguma coisa, de algum ritual de adoração, ou das pessoas conversando lá aleatoriamente? Por quê? A gente precisa entender o que é a densidade do ambiente para o espírito. Para a gente, assim, mas é impossível haver vida lá no subterrâneo. Sim, na forma com que nós estamos tratando aqui com o corpo físico. Mas nós estamos tratando o quê? De espíritos. E espíritos que não são espíritos assim, que estão iniciando a sua jornada evolutiva. Lá estão seres que já peregrinaram aqui pela Terra, pelo plano físico, reencarnantes, durante centenas de anos. Então eles desenvolveram inteligência, desenvolveram a capacidade. Se estão lá, acredito que a grande maioria, como está descrito lá no livro O Abismo, quem já teve a oportunidade de ler, entendeu? Vai encontrar melhor entender melhor essa pergunta, de que essas civilizações são formadas por aquilo que cada um atrai, sabe? A questão de vibração. Nós convivemos com aqueles, ou estamos com aqueles ao qual somos ligados vibracionalmente, temos os mesmos formas de entendimento, as mesmas perspectivas, as mesmas linhas de raciocínio, como existem hoje, né, esses grupos que se formam na superfície que defendem todas as teses. Não existem grupos que se reúnem para discutir a tese do aborto, outros discutir tese de pena de morte, outros discutirem teses do quê? Da vida, de prolongar-se a vida, de como curar doenças. Então, a questão de afinidades. O que essa sonda captou lá é apenas para a gente parar um pouquinho e pensar, certo? Na forma que esses espíritos podem tomar. Então, esses seres, pela sua densidade, por sua fixação nessas formas, pensamentos, eles não alcançaram ainda a condição de viver, por exemplo, na cidade
acima da superfície terrestre. Certo? A partir do momento que a gente começa a entender o que é um átomo, o que é uma molécula, o que é uma nanopartícula, você passa a entender que todos os elementos que existem na Terra são formados por átomos. A formação, conforme eles vão se aglutinando, vão se juntando energeticamente, isso aos nossos olhos e aos olhos desses nossos microscópios. Mas se você pegar um microscópio gigantesco, com poder de uma lente gigante, você vai ver que todos os corpos que a gente pensa que está junto, na verdade, estão ligados magneticamente. Então, essa questão do vazio, essa questão daquilo que é sólido, ele só existe de acordo com as nossas condições de entendimento. Esses seres que habitam lá, para eles, é a coisa mais comum eles estarem naquela região, viverem daquele jeito, e às vezes já estão lá há séculos, às vezes já estão há milênios, vivendo daquela forma, porque desconhecem outras formas de buscarem um caminho evolutivo, e para eles aquelas condições, no momento, parece ser a que estão em melhores condições. Hoje as pessoas não sabem dimensionar, né? Pela falta de conhecimento, pela falta de você trabalhar essa cronologia, né, entre o visível e o invisível, entre o que é vazio e o que é aquilo que pode ser palpável, é a condição humana, a condição que nós estamos hoje. Material, né? A partir do momento que você sai desse corpo, você se torna um espírito, e de acordo com a condição do espírito, você passa a estar num ambiente, a não ser percebido por outros espíritos, menos capacidades, mais densos ainda em suas condições, dentro do mesmo plano. Lembra uma vez, Dom Carlos Ramírez, ele já nos falou, certo? Que existem vários ambientes dentro do mesmo ambiente, questões vibracionais. Por isso que eles falam, às vezes, até na época ele pediu para nós lermos aquele livro, Casas que Matam, para a gente entender o grau de vibração que fica num ambiente conforme as condições, né, vibracionais das pessoas que vivem lá. Por isso eles falam para as pessoas importante da limpeza, da higienização, da defumação de uma prece dentro do ambiente, para poder manter ou a buscar um equilíbrio energético dentro dessas condições. No mundo subterrâneo é a mesma coisa, só que de acordo com a densidade deles, dessas formas que eles tomam lá, que é diferente das nossas. A gente às vezes imagina uma pessoa andando de terno e gravata, de calça jeans, tênis e camiseta lá, entendeu? Com fone de ouvido e tal. Eles estão numa outra vibração, numa outra dimensão, com outros propósitos, com outras formas de entender a vida, pelo grau de conhecimento que eles têm.